É com extrema necessidade que eu transmito ou direciono essa mensagem diretamente ou principalmente aos jovens, ok? O texto que eu irei ler é João, 1 João, capítulo 2, versículo 12 até o versículo 14, diz assim, versículo 12. Filhinhos, escrevo-vos porque, pelo seu nome de Cristo, vos são perdoados os pecados. Versículo 13. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovem, escrevo-vos porque venceste maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Olha só, meu querido, olha só. Jovem, eu vos escrevi porque sois fortes. Deixa eu dizer para você, jovem, você que me ouve, você que é jovem cristão, talvez 1, 2, 3, 4 anos, talvez com 6 anos de convertido, talvez até mais, dependendo. Meu querido, entenda uma coisa. Você é forte. Mas, irmão, mas eu tropeço, mas eu caio sempre. Eu, por exemplo, eu tenho uma fraqueza sexual, meu querido, primeira coisa. Todo jovem, principalmente homem, todo jovem, principalmente homem, ele tem dificuldade na área sexual. Esse é um dos pecados que o jovem mais, infelizmente, mais cai, o jovem mais tropeça, é a área sexual. Porque, meu querido, há uma diferença entre nós e a mulher, por exemplo. Apesar que a mulher também lida com isso, mas isso é muito mais grave. Infelizmente, as quedas, as tentações são mais frequentes em homem devido a todo o cenário que é mais propício para a queda do homem, em todos os sentidos. Meu querido, tem uma coisa, você é forte, porque a palavra de Deus diz que você é forte. Por que você é forte? Porque você conhece a palavra de Deus. 1 João 2,1 diz assim, eu vos escrevi para que não pequeis. Mas se alguém pecar, saiba que tem um advogado para com o Pai. Quem é esse advogado? Jesus Cristo justo. Por esse conhecimento, Jorge, você saber que você tem um advogado que pode perdoar, que pode oferecer misericórdia, graça para você cair, você é forte, porque você tem conhecimento de Deus, você conhece que o Deus que você serve, que o Cristo que você serve, a sua misericórdia é maior do que seu fracasso, é maior do que sua fraqueza, é maior do que sua queda. Então, não se isole, não se afaste de Deus quando você tropeçar. Não faça da sua fraqueza um meio de você se afastar da casa de Deus, da comunhão com os irmãos. Não faça isso, porque você vai se auto-assassinar. Olha só, você tem que entender uma coisa, olha só, jovem. Todo cristão que realmente nasceu de novo, todo nasceu de novo, no começo da sua fé, ele passa uma experiência sobrenatural. Que experiência é essa? Onde ele recebe uma graça que a ele é conferida por Deus, sem dúvida alguma, que ele se entrega de uma forma muito profunda e completamente a Deus. Por exemplo, quando Deus me alcançou em 2017, que foi minha conversão, meu querido, passei 3 anos e 6 meses, 3 anos, não foi 3 dias, nem 3 meses, não foi 3 anos e 6 meses, por exemplo, sem cair no pecado de masturbação. 3 anos e 6 meses, vivendo a vida puramente santa, dedicada e consagrada a Deus em todo sentido, me dando completamente, eu me dei completamente a Deus. Porém, meu querido, essa fase passou. Que fase? A fase do primeiro amor, porque é assim que é chamada essa fase. Aquela fase Deus te confere uma graça mais especial, uma graça diferente de todas as outras, e que Ele te capacita sobrenaturalmente. Para entender melhor essa questão, vou aqui em comparação, olha só. Essa fase é semelhante a um pai e uma mãe que tem uma criança, um bebê, que nasce, por exemplo, ontem. A partir dos primeiros meses de vida daquela criança, aquela criança vai receber um cuidado muito maior. Por exemplo, até os 5 anos, 6 anos de idade, ela está recebendo um cuidado muito mais maior dos pais. Por exemplo, os pais que vai trocar a fralda dela, o pai que vai limpar o cocô, o pai que vai limpar o xixi, o pai que vai calçar o chinelinho dela, o pai que vai vestir a roupinha dela, o pai que vai cuidar do cabelo, enfim, o pai faz tudo. Nessa fase, o pai que faz todo o processo, o pai que contribui para todo o processo e desenvolvimento da criança é o pai que contribui em todo sentido. Nesse mesmo meio de ano, até 5 anos, até 5, 6 anos de idade, aproximadamente, se dizer, é a fase que os pais vão ter uns cuidados mais delicados com os filhos. Assim é Deus, assim é a fase do primeiro amor. Essa fase, por que Deus nos capacita dessa forma? Porque de fato, nós estamos começando agora, nós não sabemos engatear. Quando todo novo convertido, ele chega sem um conhecimento profundo ou detalhado acerca da coisas de Deus, e Deus confere a ele essa graça, que é para ele de fato poder de fato se doar mais e de fato poder ser sustentado. De acordo com algum tempo, mas chega um tempo que essa fase, que esse cuidado de Deus, como os pais, ele vai ser diminuído.
Porque, por exemplo, quando você chega a idade que o filho pode caçar o sapato, pode passar o cocô, pode passar a bota, tomar seu banho, você acha que o pai faz isso? Que o pai não faz isso? Que o pai mais faz isso? Ele não faz mais. E para filho que tem que fazer. Então, assim é comparado, assim também é com Deus conosco, e assim Deus trabalha com a gente. Um jovem, entenda. Toda fase do amor, ela tem um processo. Se você ainda vai meu amor, amém, de graça e glória a Deus para que ela dure muito, que ela dure muitos anos na sua vida, que você se dedique mais nessa fase, mas entenda, essa fase vai passar, meu querido. Essa fase vai passar. E você tem que entender que depois que ela passar, você vai ter dificuldade de vencer o pecado, que antigamente era fácil de vencer. Por exemplo, você tem dificuldade de. Assim, se antes era fácil vencer a masturbação, depois que você faz passar, você vai ter dificuldade. Você vai ficar confuso porque por não entender como é que você não consegue mais lidar tão fácil como você lidava antes. É que tá, aí que você tem que entender e aprender o seguinte. Tem que aprender o seguinte. A gente tem que aprender a lidar com as fraquezas. Não é se conformar com o pecado, não é isso que eu estou dizendo. Não é se conformar com o pecado, mas aprender a lidar com as fraquezas. Entender que a sua fraqueza não pode ser um motivo de afastar de Deus. Que a sua fraqueza não pode ser, meu querido, uma vara de medir. E se caso eu cair hoje, não vou pro culto. Se eu cair hoje, não vou ser viado, não vou cantar, enfim, não vou me envolver porque eu caí. Meu querido, entenda. A natureza adâmica ainda está em você. Você se converteu? Amém. Glória a Deus. Mas a natureza adâmica, a natureza caída, a natureza corrompida está em você. Desde quando que ser cristão é ser perfeito? Desde quando isso? Meu querido, nós temos que entender que ser cristão é um processo. Servir a Deus é espinhoso, caminho estreito, realmente. Nem sempre, como cristão, vamos vencer o pecado. Quem disse, varão? Meu irmão, varão, meu querido, jovem, pelo amor de Cristo, pelo amor de Deus, entendam. Você não é perfeito, meu querido. Vai ter dias que você vai tropeçar, infelizmente. Você vai cair, vai ter dia que você cair realmente. Tem dia que você cair, que você vai se masturbar, vai cair, você vai ter que isso vai acontecer, infelizmente. Muitas vezes que se não fosse verdade, mas a realidade é que vai cair, varão. Mas só que quando isso acontecer, que essa fraqueza, que tropeço não seja motivo de lhe afastar, não, meu querido. Entenda. O amor de Deus, a graça em Cristo é maior do que sua queda, maior do que sua fraqueza. Quando você cair, busque a Deus misericórdia. Confesse o seu pecado e busque se esforço para não praticar novamente, mas continue servindo mesmo que sua fraqueza. Que Deus tenha misericórdia de nós, meu irmão, meus queridos. Infelizmente eu percebo que tem tanto jovem que está deixando se abater com sua fraqueza. Jovem que antes, por exemplo, olha só, eu tá com 5 meses de reconciliação, olha só, 5 meses de reconciliação. 5 meses de reconciliação, ok? Da minha parte, 5 meses de reconciliação. Passei quase 8 anos da minha vida caindo e tropeçando e caindo. Assim, 8 anos não, mas mais ou menos 5 anos. Vamos usar 5 anos, porque 8 anos é o total. Mas cerca de 5 anos eu passei tropeçando, vindo para Cristo e saindo fora. Indo para Cristo e saí por quê? Porque toda vez que eu tropeçava, toda vez que eu começava a cair, fraquejar, eu via aquilo como impedimento e eu dizia, não sou mais cristão, não sou mais digno. De fato, eu não sou, nunca serei digno de nada. Você não somos de nada, a não ser do inferno, não sei da área de Deus. Toda a dignidade que nós temos em Deus hoje, buscar Deus, enfim, isso foi conquistado por Cristo na cruz. Quem deu o mérito foi Cristo, não nós. O mérito não está em mim, não está em você, não está nas suas obras, não está nas minhas obras, está nas obras de Cristo. O mérito é de Cristo. Entenda isso. Pare de se apoiar em si mesmo, pare de olhar para si mesmo, que você é um pecador miserável. Jovem, você é forte, lembre-se, você é forte. Que a palavra de Deus está em você, como diz o texto. 1 João, capítulo 2, versículo 13. Jovem, você é forte, porque a palavra de Deus está em vós. Vocês são fortes, jovem, seja maligno. Porque tudo que o diabo quer, ele pedir. Olha só. Depois eu vou explicar em outro vídeo experimentativo, vou falar sobre os 3 efeitos do pecado, que é medo, culpa e vergonha. Em outro vídeo experimentativo eu vou falar sobre isso, sobre os 3 efeitos do pecado, medo, culpa e vergonha. Medo, culpa e vergonha. Culpa, medo e vergonha. Experimentando no próximo vídeo eu falei sobre esse detalhe, sobre esse ponto. E mostrar como é que o diabo trabalha após uma queda, ser após um pecado cometido. Meu querido, entenda uma coisa. Vamos aqui pro texto. Ser forte. Olha, primeira coisa é assim, ó. A tristeza, segundo Deus, produz ou leva ao arrependimento. Então, se essa tristeza de você tropeça, está te afastando de Deus, meu querido, não é de Deus não, varão. É do diabo. Então, lembre-se, em Cristo, a misericórdia, a perdão, a reconciliação. Não permita que as suas fraquezas sejam uma barreira de impedimento de você buscar mais a Deus. Não faça isso. Você caiu hoje? Vá para o culto.
Se for de culto, vai pro culto, sim, vai fraco, vai pro culto, quer ser muito melhor. A fé vem pelo ouvir, vem pela palavra de Deus. Quem disse que a vida cristã é sempre de bênção, de bonança? Quem diz que você sempre vai estar lá em cima, espiritualmente? Nem sempre, não. Vai ter dia que você está fraco, vai assim mesmo. Tropeçou, agora que eu vou mesmo. Agora, como é que você precisa de Cristo? Cada tropeço seu, uma prova que você precisa ainda mais de Cristo, e não o contrário. Então, quando você tropeçar, busque mais. Vá mais, frequente mais, faça o contrário do que o diabo quer. Não fique em casa, vá pro culto, mesmo fraco. Vá-se embora, meu querido. A fé vem pelo ouvir, vem pela palavra de Deus, Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. Não pode ser que no culto Deus te avive, Deus te relevante, Deus te renove, Deus restaure aquela comunhão maravilhosa que você tinha com Ele. Então, não fique em casa, pelo amor de Deus. Se mexa-se. Mexa-se. Isso aqui, irmãos, é bafumeu. Isso é uma coisa, exalta você, jovem, não fique em casa. Não dorme, não deixe que a sua fraqueza lhe abata. Não deixe que essa barreira seja levantada para te impedir de buscar de jeito nenhum. Vá orando a Deus, vá buscando a Deus, vá lendo a Bíblia. Vá aos pouquinhos, vá. Porque, meu querido, tudo é fase. É fase. Eu já vi a fase do primeiro amor. Assim como você talvez esteja vendo agora, talvez já tenha passado também. É fase, meu querido. Você acha que você vai ver assim na fraqueza a vida inteira? Não. Faça a Deus, dê a Deus o seu melhor. E o seu melhor não é perfeição, não. Não é, a Bíblia nunca cobrou uma vida perfeita, no sentido pleno da palavra, de forma alguma. Você está equivocado. Você precisa mais ler um pouquinho mais do texto, conhecer a sua própria natureza, estude mais sobre si. Você já estudou sobre a antropologia e a ramatologia, que é a doutrina do pecado e do homem? Estude sobre a antropologia e a ramatologia, que é a doutrina do homem e a doutrina do pecado, para você ver quem é você de fato, o que a Bíblia diz quem você é. Somos um pecador miserável, caído em Adão. Estude mais sobre esses dois temas. Antropologia, que é a doutrina do homem, e ramatologia, a doutrina do pecado. Estude sobre isso aí. Siga esse meu conselho, por gentileza. Estude, quando você puder. E conheça e entenda mais sobre si mesmo, quem você é, meu amigo. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia de você, que Deus lhe dê graça, que Deus não deixe você desanimar, somente de fraqueza, que essa fraqueza não seja mais uma forma de você ficar em casa ou deixar de buscar a Deus, pelo contrário, que ela seja uma de você buscar ainda mais a Deus, porque normalmente, cada vez que você tropeça, isso mostra que você precisa ainda mais de Cristo, e não o contrário, e essa fraqueza tem que levar a Cristo, não na faixa dele. Amém, meu querido? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.